Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Salmos 80. É um salmo muito interessante. Eu queria ler com você primeiro. Ele diz assim: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e venha nos salvar. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentastes com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxestes uma videira, expulsaste as nações e as plantastes, limpaste o terreno. Ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e o mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio, para que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas ruas. Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volte-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para te fizeste crescer. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, filho do homem, para que fizestes crescer. Então nós nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Então, esse texto, esses salmos, ele envolve em um pedido de socorro do salmista para com Deus. E ele diz: Senhor, salva-nos, resplandece o teu rosto sobre nós. E para entender esse texto, a gente precisa entender o contexto em que ele está inserido. E aqui, o que estava acontecendo era uma guerra, onde 10 das 12 tribos haviam sido capturadas pelos assírios. Então, Jerusalém estava sendo tomada praticamente, tomaram 10 tribos e sobravam somente duas. Então, o contexto é que Jerusalém ela está cercado e só tinha uma saída. E essa saída era clamar a Deus. E quando a gente olha para a história, Deus vai mostrar claramente para nós que todas as vezes que o inimigo ia diante do povo de Deus é porque o povo de Deus havia pecado contra o Senhor. E quando esse povo peca, Deus manda esses povos para que possa repreender o seu povo e ensiná-los a respeito de arrependimento para que eles possam se voltar a Deus. Então é neste contexto, o povo está em grande pecado, as 10 das 12 tribos ali foram tomadas pelos assírios, agora Jerusalém está cercada e eles começam a clamar ao Senhor. Então a gente tem uma grande súplica do salmista. E a primeira coisa que nós vamos perceber é que existe uma repetição e uma ênfase em que ele está pedindo por salvação e restauração. Salmos 82. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem nos salvar-nos. Versículo 3. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Então o salmista ele está partindo do ponto onde ele precisa de uma salvação. E essa salvação não necessariamente tem a ver com uma salvação eterna, mas com uma salvação daquilo que ele está passando no momento.
Se nós fôssemos pensar nas nossas vidas hoje, seria como esse vírus tem tomado conta da nossa sociedade e das nossas vidas, aonde não há um meio a não ser clamar para o Senhor. Então o que Jesus está falando é um estado de uma pessoa em que ele olha para todos os lados e não vê uma saída a não ser clamar a Deus. E ele vai dizer que esse Deus ele também responde, porque ele vai dizer que expulsastes as nações e a plantastes. Então isso quer dizer que Deus é um Deus que livra o seu povo, que salva o seu povo. Então nós estamos pedindo salvação para aquele que tem poder sobre todas as coisas. Há uma súplica para com isso. Então ele vai dizer sobre essa grande súplica do salmista, ele vai fazer um pedido de benevolência. Faze resplandecer o teu rosto, que faz uma referência a esses versículos, que está em Números, capítulo 6, versículo 23 a 24. Diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. E esse versículo tem uma promessa: se vocês me invocar, eu os abençoarei. Então é nesse sentido que o salmista está dizendo: Senhor, resplandece, há uma promessa, há uma palavra do Senhor sobre nós. Então habita em nós, nos conceda essa graça para que o Senhor venha nos salvar dessa grande aflição. Então o que ele está dizendo é: no momento de aflição, de dor, recorra à palavra do Senhor sobre aquilo que Ele disse. E Ele disse que nos livraria, que cuidaria de nós e nos ensinaria. Mas que primeiro nós precisamos olhar para dentro de nós para perceber se há em nós algum motivo de estar passando pelo que estamos passando. Então, muitas vezes a dificuldade vem para mostrar o quanto nós estamos pecando e errando contra o Senhor, precisando de arrependimento. Então ele vai fazer alguns pedidos urgentes, que ele está sofrendo, ele está pedindo por ajuda. Olha só o versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Então é uma súplica muito pesarosa, mas não é uma súplica baseada numa falta de Deus, de que Deus não está olhando para aquele povo. Mas é de um momento: Senhor, até quando eu tenho que aguentar até que o Senhor venha? É um pedido de socorro onde não há mais nenhum lugar para a salvação e ele recorre ao Senhor. Ele está dizendo: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai responder? Até quando o Senhor vai esperar? Até quando nós iremos sofrer? Mas o que ele está dizendo é que existe uma súplica dizendo: Senhor, até quando? Então, ele vai mostrar para nós algo interessante. Porque o salmista mostra para nós a quem ele está recorrendo. E ele está recorrendo a um grande Deus. Versículo 1. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho. Tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor. Então a primeira coisa que o texto vai mostrar para nós é que ele está dizendo e está se referindo a este Deus como um pastor. Escuta-nos, um pastor. E aqui é interessante trazer a ideia desse pastor, porque esse pastor é a ideia de que ele cuida de um rebanho, que direciona esse rebanho e que diante da dificuldade ele também salva as ovelhas do perigo iminente. Então ele está recorrendo: Deus, o Senhor é o nosso pastor, nos ajuda, nos livra dessa dificuldade. E ele vai falar sobre o seu poder, que fala: o teu trono sobre os querubins, ressaltando a soberania de Deus. Ele está dizendo: Deus, o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, nos salva. O Senhor é o nosso pastor, cuida de nós, essas ovelhas que estão com perigo batendo à nossa porta. E ele recorre a esse Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer que é um Deus que tem o poder para salvar. Porque ele vai dizer: desperta o teu poder e venha nos salvar. Muitas vezes nós não temos noção da grandeza de Deus sobre nós. E o que o texto está dizendo para nós é que esse Deus ele é muito poderoso e é capaz de usar esse poder em nosso favor.
Existe aqui então um ensinamento para nós que nós temos que recorrer com a consciência de que quem está ouvindo as nossas orações não é qualquer pessoa, mas é o próprio Deus. Então agora ele começa a falar sobre a obra que Deus efetuou. E a primeira coisa que ele vai dizer é a obra da restauração. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Só que essa restauração só poderia acontecer caso o povo se arrependesse. Então o que ele está ensinando para nós, ó Deus, que muitas vezes há algo que vem sobre as nossas vidas com a permissão de Deus, para que isso venha nos ensinar, mostrar o nosso estado, para que venhamos a arrepender do nosso pecado, para que possa haver uma restauração. Essa restauração, ela começou com Cristo Jesus naquela cruz. Cristo, ao morrer, inicia a obra da salvação, da regeneração sobre nós, para que nós possamos ser transformados e restaurados à imagem que havíamos perdido no jardim. Então, todos os dias, em todo momento, Deus está efetuando a obra da salvação em nós, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Então, é uma forma de correção da parte de Deus. Olha só, tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Então ele está dizendo assim, ó, o teu povo está morrendo porque o Senhor quer nos ensinar algo. Nós estamos sofrendo, nós estamos passando por isso porque Deus quer nos ensinar algo. Então aqui ele está ensinando para nós, irmãos, no momento de dificuldade, de luta, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma autoanálise de quem nós somos. Porque toda tempestade, todo deserto, toda perseguição evidencia em nós um coração, seja ele corrompido ou seja ele um coração grato ao Senhor. Então o que Jesus está ensinando para nós nesses salmos é a luta, a dificuldade mostra que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso que ele vai dizer que é um chamado à fidelidade. Deus nos chamou para ser fiel em todo o tempo. As dificuldades, ela mostra se nós estamos gratos ao Senhor, mas é diante da dificuldade também que nós podemos evidenciar ao Senhor gratidão pelo o que Ele tem feito a nós. Então, irmãos, no tempo de pandemia, no tempo de dificuldade, a primeira coisa que nós precisamos nos fazer é olhar para dentro de nós e perceber se em nós existe um coração corrompido, um coração ingrato, um coração pecaminoso. Jesus, ele está usando este tempo para restaurar, para santificar a igreja que tem sido manchada por causa do pecado, mas para que também venhamos a permanecer fiel naquilo que Deus tem nos ensinado. Amém? Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. Olhe para as dificuldades, se arrependa do seu pecado e aproveite o momento para permanecer fiel ao Senhor. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida.